Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. Levando em consideração que os caras têm simplesmente 2 derrotas na temporada, a última delas ainda no Mundial, né? E a primeira para o Estudiantes em março. Foi a última derrota do River no Campeonato Argentino. Como que você avalia os caras? Cara, tem uma coisa que eu acho que eu nunca contei aqui, que naquele confronto que o Pedro estava citando, que foi o confronto da loucura, principalmente o da volta, né? Da ida não, da ida foi espetacular. Confronto da volta, eu fiz algumas amizades com o torcedor de River, cara, do torcedor do River. Porque o torcedor do River, naquela ocasião, eles ficaram com o sentimento que o time entregou tudo que podia na volta, né? Então, para eles, o TH, foi uma eliminação na qual o River toma um sacode no jogo de ida, mas que joga muito bem na volta. Então, muitos acabaram, né, criando essa relação com o canal na época. E aí deve ter uns 5, 10 que até hoje acompanham minhas coisas, comentam, mandam mensagem no privado, igual o José, que é torcedor do Porto. E eles falaram que ele vem com um sistema, que o Galhardo provavelmente vem com o sistema daquele jogo da volta, que mais ou menos não diria que é um 4-1-3-2, mas ele jogou praticamente com todo mundo para frente, né, na linha do meio-campo, muito ofensivo, e existe essa expectativa do River de certa forma aproveitar aquilo que ele não teve naquela época, que foi o Monumental, né? Agora tem o Monumental, é mais Monumental agora que chama Monumental de Nunes, é isso? Eu não sei o nome dele, é isso? Acho que é. Enfim, tem o Monumental de Nunes, que é um caldeirão, e é o maior desafio para mim, para falar da expectativa rapidinho, é o maior desafio do Abel, cara. O Abel não pegou esse desafio, não, cara. Bomboneira, se a gente analisar, tem um pouco disso, só que o time do Boca, ele não era um time técnico, o time que passou pelo Palmeiras. Então, por mais que tenha toda a mística da Bomboneira, era um time do Boca muito ruim, pô. Com muitas limitações. Aquele time que o Felipão enfrentou já era um time mais técnico. Nada, você tinha um Benedetto que naquela época estava bem, você tinha o meio-campista Pérez, você tinha jogadores ali, até o Frank Fabra, se eu não me engano, já estava no elenco, já mais jovem. Então você tinha ali jogadores mais jovens, jogadores técnicos, um Boca também, que todo mundo falava que era um dos piores, mas o Boca vem sendo um dos piores a cada ano que ele passa, né? Ainda que teve conquista local, mas quando se fala do cenário de Libertadores, cenário sul-americano, o Boca já não é o mesmo. E a expectativa para mim é absurda, porque o que a gente vai talvez comentar aqui com o pessoal, com os amigos do chat em alguns momentos, é se o Palmeiras virou essa chave já, né? Ou não. A expectativa é essa. Virou a chave? Não virou. A gente olha para o cenário do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, por mais que tenha os jogos a mais, você viu ontem, virou outra partida. Então a gente não tem nenhuma garantia que se a gente sai da Libertadores, a gente vai buscar esse título do Campeonato Brasileiro. E a expectativa para mim, tá? Não sei vocês dois, para mim é sobreviver no jogo de ida. Eu sabe que quando você está contando com uma situação na qual vamos precisar fazer o que o River fez na volta. Eu acho realmente que a torcida é que o Palmeiras saia de lá com a vitória. O achismo é que o Palmeiras, se empatar, a gente poderia considerar uma vitória, porque a gente realmente vai enfrentar um estádio lotado, um desafio grande e de um time que ainda não se mostrou estar pronto para a temporada, sólido, entrosado. Temos dúvidas, né? A gente até vai falar aí na live de qual que vai ser o sistema de jogo e muita gente com medo do Abel inventar e mudar a característica do time, TH, que tem ido bem. Comenta o que você acha aí também a respeito, até se quiser falar um pouquinho do sistema de jogo, mas eu deixo para você aí. Vai lá. Boa. É um bom ponto isso, e a gente daqui a pouco vai colocar o que a gente acha e de repente até que o Abel pode fazer, né? Porque não, eu, particularmente, não ficaria surpreso se o Abel viesse com 3 zagueiros ou até dobra de lateral, levando em consideração que ali Maurício e Facundo ele pode alternar, então, sei lá, Giai mais o Kelvin é uma possibilidade, não ficaria surpreso. E não sei para você, Pedro, até pegando o ponto do Fernando aí sobre a possível melhora do Palmeiras. Tem um recorte que foi até citado, né, do João Martins, que a gente não perdeu no Campeonato Brasileiro, né? Ele até lembra ali rapidamente da Copa do Brasil, que foi as derrotas, né, para o Corinthians, mas são 10 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. E aí esse recorte, agora, depois da data FIFA, o 4-0, né, no primeiro tempo ali contra o Inter, depois 4-1, e fica a pergunta, melhoramos e isso, de alguma forma, para você, dá ainda mais confiança para enfrentar o River lá, como o Fernando disse, e eu acho
concordo com ele. Olhando o cenário, esse jogo seja até o contexto, né? Seja mais complicado você enfrentar o River Plate com 80 mil pessoas no estádio do que um Chelsea no Mundial que, entre aspas, é um campo neutro, né? E você não é né, assim, o favorito para vencer ou tem uma obrigação de jogar e classificar, né? H, assim, eu acho que o cenário para o Palmeiras, o Fer fala em sobreviver, né? O Palmeiras, para mim, melhorou e é um recorte muito curto. Se a gente olhar um jogo de 4-0 e que, assim, durou apenas um tempo, né? Depois o Palmeiras tira o pé, decide poupar os seus jogadores, né? E fazer um treino de luxo com o Internacional. Então, assim, esse recorte do Palmeiras e a gente entendendo o potencial que tem a chegada do Andreas, você vê melhorar, por exemplo, cara, a jogada que o Flaco faz de sair do meio campo, driblando. Então, você vê esses acontecimentos dentro do campo, dá uma sensação de que a gente melhorou e que virou uma chavinha. Só que também vale lembrar que o Palmeiras na Libertadores já tá com essa chavinha virada, né? O Palmeiras vem de novo fazendo melhor campanha, fazendo muitos gols, tomando poucos gols, né? Tentando lá o baliza zero que o Abel tanto pede. Então, assim, olhando para o cenário do Palmeiras, eu tenho uma motivação a mais, eu acho que tá legal para a gente ver. E eu me surpreendi, eu estava até falando aqui, pessoal, com o TH nos bastidores, antes da gente entrar na live, que eu assisti o jogo do River lá, que se classifica nos pênaltis, pelo menos uma boa parte do jogo. E assim, cara, o Libertad, né, se eu não me engano, o nome do time, né, que o River tava jogando o confronto. Cara, o Libertad não fez o gol porque era muito fraco, muito fraco. Porque poderia ter resolvido o jogo no final do segundo tempo ali. Então, eu acho que estes dois cenários analisando, eu acho que o Palmeiras não vai lá só para sobreviver, não. Eu acho que o Palmeiras consegue ir lá e sair, por exemplo, com um resultado positivo para jogar aqui tranquilo. Para jogar aqui, talvez, assim, não se poupando, obviamente, porque Libertadores não existe isso. A gente já viu como foi da outra vez, que a gente ganhou super bem lá e aqui sofreu muito. Então eu acho que o Palmeiras consegue propor, e se o Abel for com a formação que a gente viu contra o Inter, claro, com algumas preocupações defensivas, talvez trocando o Giai, por exemplo, para ter um pouquinho mais de poder de marcação, talvez não deixando o Evangelista tão solto, né, ou fazendo ali um esquema para que recue um pouco mais. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para ir lá dentro do estádio do MAS Monumental e vencer a partida do River, assim, não acho nenhuma loucura isso não. E pelo que eu vi do jogo do River, né, se o River não mudou nada depois do pós, né, do Data FIFA, eu acho que o Palmeiras tem tudo para chegar lá dentro e ganhar dos caras. E aí, Fernando, o que você citou ali em relação ao que você espera do confronto, que trazer um empate, claro, é um ótimo resultado, até pelo Palmeiras decidir em casa, perdão, mas o River tem um ótimo retrospecto também jogando em casa, né? É curioso o retrospecto do Inter na temporada, que são 20 vitórias e 19 empates, né? Só com 2 derrotas. Mas você enxerga que o Palmeiras consegue chegar lá e ganhar do River Plate? E até em cima do que o Pedro disse, a postura do Palmeiras de ir buscar um resultado seria surpreendente para você sob o comando do Abel Ferreira? Porque para mim, sim. Se ele mexer, sim. Se ele mexer que é o que talvez a gente vai comentar em algum momento, só pedir também pro pessoal que estiver aí na live, tô no escuro da quantidade de pessoas, pedir o like, tá? O like é fundamental aqui pro nosso canal, isso ajuda a ranquear, ajuda a chegar para mais palmeirense, mais inscrito. Cara, se ele mexer, para mim não ganha, PH. Se ele mexer para 3 zagueiros, se ele tirar aquilo que eu acho que é a base do que o Pedro falou, que traz confiança, eu acho que ele não busca vitória. Agora, dentro do 4-2-3-1 que ele encontrou pós-mundial, o Palmeiras pode vencer lá. O problema do Palmeiras em confrontos assim, não os que ele teve êxito, porque os que teve êxito foram reconhecidos, né? Os que ele falhou, Atlético Paranaense, Boca Juniors, são as invenções, né? O próprio, você vê que numa chegada do Tabata, a gente ter ele como recurso de um ponta, na época, é de um desconhecimento do jogador que você está contratando que é absurdo. Hoje a gente olhar para os elencos, o River continua tendo jogadores bons e técnicos, mas não é aquele River que a gente enfrentou. Um River que tinha um De La Cruz, que agora tem de novo ainda o Pete Martinez, Inácio Fernandes, o Nacho Fernandes, né? E outros jogadores bons, o Pérez também, o meio-campista, se eu não me engano, lá, acho que era Pérez também, do Boca e do River. Era Pérez? Enfim, tinha o primeiro volante também técnico, o River tinha laterais técnicos, o próprio Montiel.
não é um time, talvez, com a mesma carga de característica técnica e de toque de bola que o Galhardo gosta. Mas tem bons jogadores e tem uma questão do fator casa. E se a gente analisar as eliminações do Palmeiras, o próprio Botafogo também, mas a gente pegar na Libertadores, o Botafogo, o Atlético Paranaense e o Boca Juniors, o Palmeiras em todas as ocasiões, para mim, era mais time. O problema é que o Abel, em todos esses anos das eliminações, ele tentou criar uma identidade dele, e ele é o treinador. Eu acho que por mais que a gente fale algumas coisas aqui, é natural que o treinador tente colocar a tua cara, a tua identidade, mas existe uma coincidência, que deve ser frustrante para o Abel Ferreira, inclusive, é não conseguir fazer com que a identidade dele gere um jogo bom, como a 4-2-3-1 gera. E vai ter gente que vai falar, discordo, o 4-2-3-1 também pode ser a identidade dele, sim, mas se realmente ele acreditasse nessa identidade, eu acho que em vários momentos ele não teria mexido, né, para tentar encontrar um sistema mais europeu, um sistema mais utilizado na Itália, mais utilizado na Europa hoje, que é o 3-4-2-1 ou 3-4-3, enfim, ou até o 3-5-2. Eu acho que se ele entender o período positivo que vive a dupla de ataque, o período positivo que vive o sistema e até a forma, né, Pedro, que ele hoje libera os laterais, TH, hoje o time do Palmeiras faz seus laterais jogar. O Kelvin chega com esse DNA, mas o Giai, depois do Mundial, já passa a ser um lateral com menos proibições ofensivas e o time passa a jogar melhor. Então, para mim, não há uma série de circunstâncias e coincidências aí. Na verdade, há o pragmatismo do que é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, os times que batem campeão, se a gente pegar e fazer uma relação, é dentro do sistema 4-2-3-1, 4-3-3. É um pouco da identidade do nosso futebol. E quando a gente tenta romper isso, talvez a gente não vai conseguir ter um time coeso, um time equilibrado.